E aí, cambada, beleza? Vocês que estão aqui no Minha Vida Geek. E como o tema de hoje é DC Comics, né? Eu trouxe meu brother aqui, meu amigo Rodrigo Azeitona. E aí, Azeitona, beleza? Fala aí, tamo junto aí. Agora a gente vai voltar no tempo. Vamos voltar para 1986, né? Quando foi lançada a primeira edição de Watchmen. Cada vídeo a gente vai pegar uma HQ diferente e a gente vai comentar sobre ela. Ah, você vai chegar aqui e vai contar a história da HQ? Não, 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 não. Eu prefiro que você pegue a HQ e leia. A gente veio para conversar sobre a HQ. Então a gente vai falar sobre todos os bastidores, bastidores, influências, que vocês entendam um pouco mais sobre a HQ sem precisar ficar ali aquele bastante contando a história passo a passo. Sobre o que fala o Watchmen, então, qual é o contexto de época a gente está falando quando Cara, você fala Watchmen? assim, o Watchman tem 1 milhão de assuntos, né, que você pode abordar, né, cara? Pô, você tem ali uma questão ali de física quântica no Dr. Manhattan, você tem uma questão geopolítica da invasão da União Soviética sobre o Afeganistão, você tem questões sociais de violência urbana no Rocher, né, no Rorschach. Então são milhões de assuntos. Se você puder resumir uma tese básica de Watchmen, o que aconteceria se, né, parafraseando ali a Marvel, né, o Arif, o que aconteceria se os heróis existissem no mundo real, né? Então o Alan Moore pegou, colocou os heróis no máximo de realidade possível que um quadrinho pode ter, porque sempre tem você nunca pode reproduzir a realidade tal qual ela realmente é numa revista. Mas ele se aproximou ao máximo do que aconteceria se o super-herói existisse no mundo real. Foi para você entender um pouco, cara, do que era na época, o que era o super-herói, né, até aquele momento, e o que vem, o que aparece no Watchmen, cara, é uma ruptura muito grande. Né? A gente leu o Watchmen, mas a gente já tinha lido algumas coisas e tal, mas aquela galera que pegou ali a primeira edição em 86 e lia quadrinho antes, cara, foi uma virada de chave muito grande, porque ele muda o contexto dos personagens, ele humaniza os personagens muito bem. E tem um detalhe, o Watchmen ele acaba sendo um fruto da sua época. Porque a gente está falando de 86 aqui, a gente está falando de Guerra Fria. Então tinha todo um pessimismo no mundo, todo um sentimento de que vai dar tudo errado, e ele coloca isso na revista. Você tem isso na revista o tempo inteiro. Então quando você lê aquela história, né, você dá aquela quebra de paradigma que com os heróis que você tinha da Era de Prata, antigamente. Então o Watchmen ele apresenta um clima mais sombrio, ele apresenta heróis mais sombrios, retratando uma época sombria em que ela foi inserida. Tá absolutamente certo. Só vou acrescentar que você está ali numa época, 86, 87, que você tem a DC revolucionando o herói. Primeiro, né, na história assim dos heróis, a DC lança a ideia de herói, mais para frente, principalmente ali nos anos 60, com Stan Lee e Jack Kirby, você tem uma outra revolução na Marvel, a Marvel reinventa o conceito de super-herói. De tempos em tempos, o conceito de super-herói vai sendo reinventado, né? Aí você tem ali nos anos 60 o Stan Lee e o Jack Kirby, que também devem ser mencionados sempre, né? A história dos quadrinhos. Eles revolucionam, pegam assuntos também que não eram abordados em revistas e quadrinhos e colocam ali, como, por exemplo, o Quarteto Fantástico ser uma família, que não era comum. No início eles não usavam uniforme, não tinha identidade secreta, ou seja, Quarteto Fantástico, que é a primeira parceria do Stan Lee com o Jack Kirby, já é uma grande revolução. Aí, 20 anos depois, quando chega nos anos 80, a DC é que faz a revolução. Né? Então a DC lança o herói, a Marvel revoluciona nos anos 60, nos anos 80 a DC revoluciona de novo, com o Watchmen e com o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Né? Porque eu coloco o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller no mesmo nível. Porque são duas sagas que repensam a questão do herói completamente. Né? O Watchmen ele vai refletir, como você falou, uma época ali de Guerra Fria, de pessimismo. E como eu falei, como são heróis muito próximos da humanidade, eles são totalmente falhas, né? E o próprio Ozymandias, né, que é o vilão, entre aspas, da série, é um vilão. É a primeira vez que você vai ver um vilão e você vai ter que refletir sobre o fato dele ser um vilão ou não.
Então, até hoje, né, a gente debate Tem essa discussão. Existe essa discussão. sobre se ele realmente era um vilão ou não. Então, é uma quebra de paradigma ali, mas o Cavaleiro das Trevas também quebra, né? Porque o Frank Miller pega o Batman, que era até então era considerado um herói, acima de qualquer suspeita, e aí ele começa a questionar se os atos do Batman realmente fazem dele realmente um herói ou se ele é simplesmente mais um mal em Gotham City, né? Representando ali o uso da força para oprimir a sociedade de uma forma fascista. Então são duas edições, duas sagas que repensam, né, completamente esse conceito aí de herói nos anos 80. Agora você falando assim dos personagens, é uma coisa que eu gosto muito de Watchmen, porque no Bastidores da HQ, né, o projeto era completamente diferente. Você tinha um projeto da Charlton. Projeto da Charlton, que era o Pacificador, o Chicanário Negro, né, o Besouro Azul, Questão, né, o Capitão Átomo. Canário Negro acho que não era da Charlton. Não, Canário Negro é da DC mesmo. Canário Negro foi criado pela DC mesmo. Sim. Acho que era Sombra da Noite. Sombra da Noite, isso. Confundi os personagens. E parece que a DC encrespou com esses personagens e o Alan Moore foi aconselhado a criar personagens novos. Eu achei isso um puta acerto, sabe? Assim, eu não gosto muito de contar a história que não aconteceu. Tem um argumento que a gente sempre ouve assim, se fosse com os personagens da Carlton Comics, a história talvez poderia ser melhor. Então, não sei. Mas o que eu gostei dele ter criado esses personagens é que você consegue, num personagem desse, você consegue enxergar vários personagens diferentes. Então, assim, você olha o Rorschach, você lembra de Batman, você lembra de Demolidor, você lembra de Cavaleiro da Lua. Quando você olha, por exemplo, o Dr. Manhattan, aquele personagem muito poderoso, você lembra daqueles personagens de quadrinhos que são poderosos demais. Ou seja, como é que é um cara que é poderoso demais vivendo entre os mortais, né? Como é que é a visão dele, a visão que ele tem da realidade. É isso que a gente vê com o Dr. Manhattan. Vou fazer um ranking, né? Espectral, né? A Espectral, ela é um personagem que eu gosto dela. A primeira ou a segunda Espectral? A segunda. A filha ou a mãe? A segunda. Tem a mãe também. Vamos falar da mãe também. É um personagem também que é marcante também na história, a mãe dela, né? Porque eram personagens que eram muito sexualizados. A mãe dela era muito sexualizada, né? E a Espectral, ela meio que herda o legado da mãe, contra a vontade dela, ela não gosta muito. Depois, no final da história, parece que ela vai seguir outro caminho. E ela sempre tem aquela coisa do uniforme, que por ela ser mulher, então a roupa era colada, estava lá com as pernas de fora, e ela reclamava que ela diz que era praticamente impossível você agir com aquele uniforme. Então você já começa ali trazer toda uma problematização que só vai vir lá para os anos 2000, né, para os anos 90, a questão do uniforme feminino era um troço bem bizarro, né, sobre a questão do uniforme que as heroínas usam. Então eu acho muito maneiro isso. O Alan Moore já estava prevendo uma discussão que vai lá na frente. O Ozymandias, cara, é um personagem também que ele é complexo. Eu já falei um pouco dele, né? É o vilão, entre aspas, né? Que você é o primeiro vilão de uma história em quadrinhos que você tem que discutir, você tem que refletir pro fato de saber se ele realmente é um vilão ou não, né? Porque é discutível, né? Ele lembra também alguns vilões, né? Como tinha o Lex Luthor, né? O Ultra Humanoide, aqueles caras que são muito inteligentes. Mas se você for parar para pensar um pouquinho sobre os Ozymandias, tu vê um pouquinho nele de Reed Richards, você vê um pouco dele de Tony Stark, né? Aqueles personagens, praticamente os Illuminati, né? Tá tão em moda agora com o filme do Doutor Estranho. Aqueles personagens que eles são inteligentes, muito inteligentes, acham que eles têm um dever de resolver tudo, porque eles são o ápice da intelectualidade, e às vezes eles cometem, através de alguns atos, né, coisas que são moralmente questionáveis, como foi o caso do Ozymandias ao final da HQ. Agora, como você falou, né, o plano dele é questionável, mas eu acho que a motivação não é. Porque realmente você tem ali uma sociedade que está na iminência de uma guerra nuclear, né? Para entender que inevitavelmente ela se destruirá. Então, você pode questionar o Ozymandias pelo que ele fez, é um ato extremo e tudo, mas você pode também questionar a sociedade. Se a sociedade não tivesse chegado assim na iminência da autodestruição, o Ozymandias não precisaria fazer nada, né?
Você tem aí... Por isso que eu tô falando que ele não é bem um vilão, pô. É questionável. Tem esse questionamento. Agora, para baixar, melhorar um pouco o clima, vem o Coruja. O Coruja, cara, me lembra muito O aquele Batman dos herói. anos 60. Batman dos anos 60. Ele Da me lembra série lá muito. dos anos 60. Porra, E a pode crer. barriguinha é do E a Adam barriga. West. Fala disso agora. É... Ele me lembra muito aqueles personagens mais aventureiros da Era de Prata. Tipo assim, um Barry Allen, o é. próprio Steve Rogers, né? Ele é aquele cara que ele vê beleza naquilo que ele faz, sacou? Aquilo pra ele Era é a uma coisa que cômica ele vê. dos quadrinhos, né? Que era tudo galhofa, dos anos Ele, 60 ali. o próprio personagem ele se vê, ele não se leva tão a sério, né? Ele vê mais beleza no que ele faz do que o combate ao crime em si. Ah, pô, Tanto que ele é aquele galhofa, mas ele, pô, também rouba a mulher do Dr. Manhattan, né? Ele, pô, É, ele se torna mais interessante, assim, para um relacionamento que o Dr. Manhattan, né? Até porque o Dr. Manhattan perdeu os sentimentos e tudo, mas, porra, ele consegue conquistar a mulher do Dr. Manhattan. Então, ele, pô, no fim, ele é aquele bobo aparente, né? Ele é bobo entre aspas. comediante é polêmico. Pacificador. Ele é inspirado no pacificador. Pacificador, mas tu pode pegar paralelo Exatamente. com Nick Fury, Exterminador, Wolverine, aqueles personagens que eram mais heróis de guerra. Né? Personagens mais militarizados. Os personagens militarizados, né? Tem essa coisa da violência. O Alan Moore já pega, bota o cara ali na guerra fazendo altas atrocidades, coisa que você não imagina um super-herói fazer, né? E tem todo E é aquele interessante ele ser chamado de comediante, né? Por que ele era chamado de comediante? Fala aí. Porque ele viu tanta sujeira, tanta coisa ruim, que ele meio que decidiu tornar aquilo tudo uma piada pra ele, né? Pra ele se tornou de mau gosto, né? uma piada de mau gosto. Ele é exatamente o pacificador, que ele faz o que é necessário para os Estados Unidos, né? Alcançarem a vitória, ou a paz. É exatamente o pacificador. E é engraçado que na própria HQ, quando você termina a história, tem trechos do livro do primeiro Coruja. Então, assim, não é só a historinha em si, tem os complementos que é bem legal você ler. E você vê quando fala um pouco sobre o comediante, né, que ele mentiu a idade para ir pra guerra e tal. Ele é aquele cara americano, militarizado, bem assim mesmo. Só que quando ele chega na guerra, ele vê como é que a coisa é, e aquilo meio que machuca ele. E ele decide, tipo, é uma piada. Então por isso que ele tá cagando e andando pra tudo, porque tudo é uma piada pra ele. E é um personagem polêmico. Eu gosto do comediante, assim, entre aspas, eu achei ele bem interessante. E tem aquela parte que o comediante vai na casa do vilão, né? Que ele tá o vilão acorda, tá o comediante no pé da cama chorando. Você vê que ele já. O Moloch, né? É o Moloch, é o que morre de câncer. Ou seja, ele carrega aquilo tudo, e quando ele descobre o plano do Ozymandias, aquilo transborda dele de uma forma que traz traumas de lá de trás. O Alan Moore não poderia usar o pacificador, que a DC vetou, né? Um herói, como você falou, da Carlton Comics, que a DC tinha acabado de comprar. Aí tinha um projeto para esses heróis, eles não puderam usar. Aí o Alan Moore teve que se inspirar nesses heróis para criar novos, né? E o comediante foi inspirado no pacificador. Agora a gente vai arrumar treta com o Nerdola, Azeitona. Vamos falar dele, do Rorschach. Você é fã do Rorschach? Você sai de Rorschach vestido de Rorschach na rua e tal? Cara, tu tá pegando, tá cutucando a onça com vara curta, né? Porque é complicado. Quando eu fui ver, eu gostava do Rorschach por quê? Porque ele é um cara que vê a sociedade em decadência, a criminalidade aumentando, e fala, cara, tem lá a Lei Kinney, né, que proíbe que os heróis ajam, então só tem eu para combater o crime, então eu vou combater o crime. Porque a premissa do Rorschach é aquilo, o mal deve ser punido, não importa de que forma. Ele vê a criminalidade aumentando, vê a sociedade em decadência e ele quer fazer alguma coisa. E quando fizeram aquela série Watchmen da HBO, a gente vai falar dela mais pra frente aí também, eles colocaram a Sétima Cavalaria inspirada no Rorschach. Só que a Sétima Cavalaria era uma organização fascista, supremacista, inspirada no Rorschach. Aí eu tava criticando a série, eu falei, por que vão botar
uma organização fascista, supremacista, inspirada nesse personagem que eu gostava tanto. Aí eu fui pegar o Watchmen de novo para ler, para ver o que esse personagem que eu admirava tem de fascismo e supremacia, porque eu não enxergava isso. Aí eu fui ler com os olhos, de 2020, né? Uhum. Aí que eu vi que tem realmente passagens que realmente dão base a isso. Também o personagem dúbio. Por exemplo, quando a mãe da Espectral é estuprada, primeira Espectral, né, estuprada pelo comediante, aí tem uma passagem que a filha dela, né, a Lauren, vai falar com o Rorschach isso, né? Pô, minha mãe foi estuprada, não sei o quê. Aí o que o Rorschach fala? O Rorschach fala assim, eu não tenho... Eu tô caçando o assassino do comediante. A Lauren fala, pô, mas é exatamente ele que estuprou minha mãe. Não sei o que, ele era um criminoso. Tipo assim, deixa pra lá, deixa o cara morrer porque ele é um estuprador. Pode crer. Aí o Rorschach fala assim, não, eu tenho que descobrir quem é o criminoso, eu não tenho tempo para assuntos menores. Aí a Lauren fala, pô, mas o estupro da minha mãe é um assunto menor. Aí que com os olhos de 2020, porque eu li essa revista nos anos 90, né? Dos anos 2000, era outro olhar. Aí com os olhos de 2020 que eu fui enxergar, pô, o Rorschach tá passando pano para estupro, né, para violência contra a mulher. Aí que eu vi que realmente ele tinha mesmo características fascistas, extremistas, né, que o cara da série da HBO conseguiu abordar muito bem. Aí eu passei a admirar a série, porque no início eu não gostava da série, não. Porque o Rorschach, cara, ele me lembra personagens como eu falei, né? Batman, Demolidor, Cavaleiro da Lua, que eles são personagens que eles lidam diretamente com a sujeira da cidade. A sujeira que eu digo, a questão da corrupção e do crime. Só que o Rorschach, de tanto ele entrar nessa sujeira, ele carrega dentro de si um pouco dela também. Ele meio que se corrompeu, de certa forma. Isso reflete na violência dele. Então é como se esses personagens, né, eles têm a tendência, né, se continuarem nesse ciclo, acabar podendo se tornar um pouco daquilo que eles tanto temem. Outro assunto de Watchmen, né? Porque tem aquela... Sobre isso, o Alan Moore até coloca uma frase do Nietzsche, né? Além do bem e do mal. Não enfrente monstros a ponto de se tornares um deles. Que eu acho que é a melhor frase do Nietzsche. Exatamente isso que você está falando. Que você tem que enfrentar o mal, mas sem se tornar aquele mal. Porque isso acontece muito fácil. O cara quer lutar contra um extremismo, mas ele se torna extremista também, pô. Ele se torna tão mal quanto aquilo que ele quer combater. Eu costumo chamar o Dr. Manhattan de como se fosse Deus preso ao tempo. Porque é uma coisa meio louca minha, cara. Cara, eu leio Watchmen todo ano, cara. Cada vez que eu leio essa coisa, eu penso de uma forma diferente. Eu tava pensando um pouco nisso sobre o Dr. Manhattan. Que ele como se fosse onipotente, né? A HQ dá um pouco dessa ideia. Ele é onipresente, que ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele só não é onisciente. Mas o que eu acho engraçado é que o Dr. Manhattan, ele tá sempre preso ao tempo. Ele consegue ver várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas ele não consegue interferir em nada. É como se ele tivesse, como se a criptonita do Dr. Manhattan fosse o próprio tempo que deixa ele preso. Ele não consegue alterar. Então, mas aí tu pega a edição que eu tava lendo aqui, ó, agora mesmo, a número 9, quando ele leva a Lauren para Marte, ele explica por que ele não pode interferir nas coisas, né? A questão do destino, né? Uhum. O destino lá que era debatido pelos gregos. É que tudo está pré-determinado. Né? Então ele não tem como impedir nada de acontecer. Quando ele fala isso para a Laura pergunta, então você é o homem mais poderoso do universo? É como se fosse uma marionete, então. Porque ele é controlado pelo destino. Aí ele fala uma frase que é, engraçadona, né? Ele chega para a Laura e fala, Lauren, todos nós somos marionetes. Todos nós somos marionetes. A diferença é que eu enxergo as cordas. Exatamente. Exatamente. Daí que eu comecei a pensar nisso. Porque quando ele fala que vê as marionetes, ele vê o tempo. Ele consegue enxergar o tempo como uma força física. Como algo que interfere. Que a gente não. A gente está passando, o tempo passa, a gente não vê. Ele não. Ele consegue voltar a mente dele no tempo, ele consegue avançar, mas ele não consegue interferir. Eu acho que é um pouco também daquela coisa que ele se torna tão poderoso que a percepção dele da realidade é diferente. A gente, como humano, e é muito legal esse debate com a Lauren, porque ela é realmente aquele debate, né, do homem com Deus, uma coisa mais ou menos assim, e ele está explicando para ela a visão dele da realidade, que ela nunca vai conseguir ver porque ela não tem os mesmos poderes que ele. E você lembrando, né,
da série, né? Quando ele fica com a... Eu esqueci o nome dela. A Sister Night, né? Que ele volta a ser humano, apaga a mente dele para viver dentro dos humanos. Angela Amber, né? Amber. Isso. Acho que é E no Angela fim... Amber. É. Ou seja, ele para poder viver com ela, ele se regride, ele volta a ser homem. Por quê? Porque o experimento do relacionamento dele com a Lauren, ele viu que a forma que ele vê a realidade e a forma que ela vê nunca vai ser compatível, porque nenhum vai conseguir um estar na pele do outro. É um relacionamento meio fadado ao fracasso. E ele também é uma crítica do Alan Moore ao Superman, né? É. Porque pro Alan Moore, o Superman sendo ser tão poderoso, ele jamais poderia se importar com a humanidade, né? Porque quando você é poderoso demais e está muito acima da humanidade, você acaba se distanciando dela, né? Então é o Alan Moore falando que o Superman é um tanto quanto incoerente, né? Não pode haver alguém tão poderoso que ame tanto a humanidade, né? Na verdade é o contrário. Você está muito acima da humanidade, então você acaba se distanciando e dando menos importância. Mas então fica aquela pergunta, né? Será que o Alan Moore odeia super-herói? Então, essa pergunta a gente vai discutir no outro vídeo. Esse aqui foi só o começo. A gente contextualizou a história, explicamos de onde veio, explicamos os personagens. A coisa vai ficar doida no próximo vídeo que a gente vai fazer. Então você deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo direitinho. Né? Coloca aí, né, o que você acha da história. A gente vai voltar aqui e discutir mais profundamente a questão da história, do que ela representou para o mundo dos quadrinhos e para a cultura pop dos anos 80 né, e influencia até hoje. Muitas das coisas que vocês veem... Muito debate pra caramba isso aí. Muito debate. Vai ficar doido aqui. Então, galera, a gente vai ficar por aqui agora. A gente vai voltar no outro momento. Então, faça aquele dever de casa, né? Deixa um comentário lá, deixa seu like, ativa o sininho e a gente se vê na próxima vez, galera. Se cuidem. Até a próxima.